Fala galera, esse é Investidores Universitários e hoje a gente vai para o terceiro episódio da nossa série Pergunte aos Universitários. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e seguir a gente lá no Instagram para poder mandar sua pergunta e também não perder nenhuma novidade. Vamos lá então. A primeira pergunta de hoje vai do Gabriel. Faz sentido comprar só FIs? Cara, não faz sentido ficar em uma classe só, tá? Porque você acaba se expondo ao risco daquele sistema em específico. Como assim? Por exemplo, vamos supor que simplesmente o governo vai lá e tribute os dividendos dos fundos imobiliários. Toda a sua carteira vai cair, entendeu? Então você está exposto ao risco de uma classe só. Isso aí pode trazer grandes prejuízos com um acontecimento só pode gerar um grande prejuízo para a tua carteira, tá? Exatamente. Por exemplo, você tem ativos só de bancos na sua carteira. E daí sai uma lei nova ali que tributa mais os bancos. Então quer dizer que talvez as ações dos bancos vão cair, entende? E não dê tempo de você se recuperar disso, entendeu? Então vale a pena ali você diversificar para você não correr risco, certo? Isso é muito importante. Vamos lá, a segunda pergunta vai da Júlia. Ações ou FIs? Cara, acho que essa é uma briga muito boa e basicamente eu não escolheria entre ações e entre FIs, eu usaria os dois. Por quê? Porque ações vão te dar uma multiplicação grande no longo prazo, certo? Então elas vão te dar um retorno muito grande, mas os FIs vão te ajudar a poder viver o momento de agora, certo? Então você está botando ali e ele vai estar te pagando mês a mês, o que é muito bom, né? Então você tem ali os dois lados da moeda, o longo prazo e o curto prazo. E tem essa questão até que os FIs eles renderam mais que as ações nos últimos anos, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas o melhor que você pode fazer é sempre diversificar, tá? Mais classe de ativo, melhor para sua carteira. O Felipe, meu xará, um abraço aí, Felipe, mandou pra gente. Preciso investir no exterior. Cara, sim, você precisa. Tipo, não é nenhuma questão de, talvez, mas pelo menos um pouco você tem que investir lá fora, tá? Sem dúvida nenhuma. Ou tá exposto a ativos que são lastreados em dólar. Como a gente pode ver, o dólar disparou ultimamente, né? Mas ele já vem tendo essa questão desde a criação do Plano Real, lá em 94. Então, é uma questão que no longo prazo o dólar tende a subir. Principalmente pelo diferencial da inflação que existe aqui no Brasil e lá fora, tá? Então, aqui, como o Brasil é um país mais inflacionário que os Estados Unidos, a moeda deles acaba não perdendo tanto valor de compra quanto a nossa. E isso influencia a nossa taxa de câmbio depois, tá? Então, sim, é muito importante você ter uma parte dos seus investimentos no exterior, principalmente em dólar, tá? Que é a moeda do mundo. Então, é uma moeda que, se você estiver exposto a ela, você não vai perder o poder de compra, tá? Exatamente. E uma coisa que até eu e o Nico estava conversando antes de gravar esse vídeo aqui agora, é que a gente vai fazer uma série para vocês só explicando como investir no exterior, certo? Então a gente vai pegar aqui, a gente vai abrir na corretora, vou pegar o meu dinheiro e a gente vai investir no exterior, certo? A gente vai ensinar vocês passo a passo como fazer e o que fazer para poder investir no exterior, certo? Então acompanha aqui o canal, já se inscreve aqui embaixo para você acompanhar esse conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender a investir no exterior, escreve pra gente aqui nos comentários pra gente ter noção se essa série vai dar legal ali ou não, certo? Então vamos lá. Para nossa terceira pergunta de hoje, vai do Jonas. Vale a pena comprar ouro? Olha, cara, eu acho que de repente, para você for parar a pensar, né, o ouro não sofre tanta alteração quanto moedas, por exemplo. Então eu acho que sim, é algo bem válido você investir em ouro. É algo interessante tanto para se proteger da inflação, tá? Tem um gráfico lá do Investindo em Ações de Longo Prazo, no livro, que ele traz essa questão do ouro e ele basicamente serviu para proteger o investidor da inflação, tá? Ele serve também como reserva de valor nesse momento de crise, por exemplo, que a gente está passando. Se você estivesse exposto ao ouro, você teria uma ótima rentabilidade, tá? Além da proteção da inflação, proteção em dólar, tá? Como é commodity, acaba sendo negociado em dólar, então você fica em moeda forte e protegido da inflação, o que é bem interessante, tá? Então, normalmente você não faz tipo assim, vou ter ouro permanentemente na minha carteira, mas em alguns momentos é interessante você se expor a esse tipo de ativo, tá? Vamos lá, galera. A quarta pergunta vai do Henrique. O preço da ação importa? Acho que a resposta é que não, né? Porque depende, na verdade. Porque olha só, você pode ter uma ação ali que vai custar, por exemplo, R$10, mas que vai te dar uma valorização, né? Uma empresa muito boa pode te dar uma valorização grande no longo prazo, e pode ter uma ação ali que custe talvez R$100, R$200, e que talvez a empresa não esteja com indicadores muito bons. Então não se baseia muito pelo preço, certo? Se baseia pela empresa. E a questão de, o valor que eu vou pagar na empresa importa ou não, né? A empresa está com um PL muito alto ou muito baixo. Nesse sentido, assim, tem uma grande discussão em cima disso, que é o mercado é eficiente, o mercado não é eficiente, né?
Mas, assim, os últimos estudos, recentemente, eles trazem que cada vez o mercado está se tornando mais eficiente. Então, tipo, ficar, por exemplo, fazendo valuation da ação para encontrar o valor justo e tal, talvez não seja mais a melhor forma, principalmente como pessoa física, tá? Porque você vai gastar um grande esforço num processo de valuation bem elaborado, que talvez as suas premissas, por exemplo, que você colocou no valuation, estejam erradas, tá? Então, se você pensar no longo prazo, todo mês eu vou estar comprando aquela ação lá, porque eu acredito no case da empresa, o preço que você vai pagar por ela ali não importa, tá? Assim, não vai importar no longo prazo se você fizer aportes regulares. O que vai importar é o seguinte, você compra a ação hoje e esquece ela lá, entendeu? Então você não compra mais. Aí sim, porque daí você pode pegar ela lá no topo e, enfim, acontece algum problema com a empresa, a ação cai e você não recupera o dinheiro, tá? Mas se for aportes regulares, não... Essa questão do valuation, né, seria mais importante se você fosse investir numa empresa você mesmo, certo? Então você vai conversar, por exemplo, com o CEO da empresa, ele é um amigo seu, coisa assim, e você mexe na empresa. Aí sim é importante você fazer o valuation, ok? Por exemplo, se o Nicão quisesse ser sócio da New Earth, por exemplo, então a gente ia conversar ali, eu ia ter um valuation, ele ia ter um valuation dele, certo? E pra gente chegar com um acordo, a gente teria que entrar num consenso nessa questão, certo? Porque se eu falo que a empresa vale 1 milhão e ele fala que a empresa vale 100, então as cotas aí estão bem diferentes, certo? Então nessa questão, se você for investir direto com o proprietário, aí sim, mas se você for investir na bolsa, não se preocupe muito com os valores, beleza? A quinta pergunta vai do Rafael. Queria comprar Bitcoin. Cara, eu acho que não é bem uma pergunta, né? Mas a gente vai ensinar vocês também a investir em Bitcoin. A gente vai abrir aqui no computador e mostrar como é que a gente faz para investir em Bitcoin, certo? Então, se você quer ver esse vídeo também, deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa o comentário aqui embaixo, então, pra gente saber que vocês querem ver esse tipo de vídeo. E se vocês gostarem, realmente a gente pode fazer e pode ensinar vocês como investir em Bitcoin. Que seria como um ouro, basicamente, né? Porque ele não vai sofrer alteração. É como se fosse uma moeda virtual, né? Digamos assim. O Bitcoin aí a gente tem que cuidar porque acaba sendo meio polêmico, né? Porque a questão do Bitcoin foi muito famosa que ele, até pirâmides financeiras acabam usando o Bitcoin como ferramenta ali para atrair pessoas novas, mas tem duas pessoas, né? Que vão entrar em Bitcoin. Aquela que quer ficar rica com isso, então, tipo, eu quero que valorize, sei lá, milhões de porcentos lá e eu fique rico só comprando isso. E tem a pessoa que realmente está tentando comprar Bitcoin pelos fundamentos, então pelo que o Bitcoin representa, tá? E a questão do Bitcoin, eu acho que faz sentido você ter se você for pelo lado do fundamento, tá? E não pela especulação. Por quê? Porque assim como o ouro, o Bitcoin ele é escasso, então ele tem um valor máximo que ele pode ter. Assim como a gente não vai ficar tipo produzindo ouro, assim, aparecendo ouro do nada, o Bitcoin também não, tá? Ele vai ser minerado até os 21 milhões e depois não vai ter mais criação de moeda em cima disso, tá? Diferentemente dos bancos centrais que criam moeda, então dólar, real, pode ser tudo criado, pode aparecer moeda do nada, tá? Podem imprimir mais, né? Eles podem ir lá e imprimir mais. Hoje em dia eles só colocam no sistema através de eletronicamente, né? Mas aí o Bitcoin ele serve como uma proteção, né? E além disso, existe essa questão da não regulamentação dos estados pelo Bitcoin também, que é outro ponto que pode ser interessante, né? Você acaba evitando tributação de algumas formas também. Com o Bitcoin você meio que fica mais livre para fazer o que você quiser com esse tipo de moeda, tá? Exatamente, é uma moeda que não tem esses problemas, né? Por exemplo, se você quer comprar uma máquina lá da Europa, você pode pagar eles em Bitcoin, você não tem que fazer o câmbio da sua moeda para a moeda deles, então para esse tipo de transação acaba sendo muito mais fácil. E é por isso que ele está ficando cada vez mais famoso, porque daí a galera acaba não pagando tanto imposto, certo? É basicamente isso. A gente vai fazer um vídeo mais específico sobre ele, pode ficar tranquilo. Galera, se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. Manda esse vídeo para aquele seu amigo também que tem algumas dúvidas, manda sua dúvida aqui nos nossos comentários ou na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.